Olá você, seja bem-vindo a mais um episódio do Célula In Podcast. Meu nome é Fabrício Tavares e hoje a gente vai falar sobre multiplicação de células. Para conversar com a gente hoje está aqui o Roberto Botrel. Roberto é pastor enviado da Igreja Batista Central de Belo Horizonte à Europa para trabalhar com igrejas na transição para o modelo celular desde 2016. Ele foi pastor de jovens na IBC de 2004 a 2016, além de coordenador da Central da Criança e da Central de Comunicação. O Roberto também é autor do livro Multiplicação, o desafio do cristão, da liderança e da igreja. Muito obrigado por aceitar o convite, Roberto. E junto comigo, o seu co-host de sempre, Alexander Reis. E aí, Alex, beleza? Olá, pessoal. Olá, Roberto. Roberto, uma vez eu vi uma entrevista de um autor que ele disse mais ou menos assim: tem pessoas que me encontram, dizem que leram meu livro e pedem algum conselho geral em poucos minutos. Poxa, o meu livro é a destilação daquilo que eu tenho para oferecer. Você sente um pouco que o seu livro, Multiplicação, é a destilação da sua caminhada? Bom, primeiro eu agradeço aí ao convite do Célula In, do Fabrício, do Alex. Prazer estar falando aqui com vocês. A escrita do livro foi um desafio que recebi, porque a gente tem muita história, muita experiência e acaba ficando preso no corpo, né? Aonde eu vou, essa experiência é levada. Então me desafiaram a escrever o livro, porque aí o livro pode ir onde eu não posso ir. E a ideia foi ser o mais abrangente, mas isso é uma impossibilidade, né? Porque uma vida é uma vida e um livro é só um livro. Então a gente procurou concentrar ali dentro do tema da multiplicação, contando as nossas experiências, contando o que aprendemos ao longo do processo, exatamente para ajudar a pastores, a líderes, a crentes que querem viver o evangelho de uma forma bem eficiente, bem radical, bem cheia de propósito, a serem bem-sucedidos nos seus desafios. Então, acho que o livro é bem completo, mas poderia escrever outro já. Então a gente pode dizer que tem mais coisas nesse formato, livro, ou então talvez artigo, alguma coisa assim, vindo por aí. Ou não? Ou só intenção e conteúdo? Tem conteúdo, tem até o desejo, mas para escrever um livro nessa rotina que a gente vive, é muito difícil, né? Você precisa parar, precisa gastar tempo. Para escrever o primeiro foi um parto, foram sei lá quantos anos, eu só escrevia nas férias. E aí, nas outras férias, nas férias seguintes, quando eu retomava, eu ia ler o que eu tinha escrito e acabava reescrevendo tudo de novo. Durou quanto tempo isso? Quantos anos para você escrever? Olha, foi pelo menos uns 3 anos. Eu lembro uma vez o livro estava pronto, e aí eu passei para o Paulo, né, para o Paulo Mazzoni, pastor da nossa igreja, para ele dar uma olhada, e ele falou: está muito bom, eu só sugiro uma mudança aqui na introdução, apresentando o livro mais assim. Pronto. Ali foi mais um ano para o livro sair. Um comentáriozinho desse, e aí me arrebentou, assim, nossa, é verdade, podia ser assim, 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 assim. E aí o livro acaba sendo todo revisado, mas vale a pena, né? Ah, legal. O livro ele tem uma estrutura bem interessante, né? Ele duas partes, para quem ainda não conhece, não leu. Na primeira, você estabelece e esclarece princípios e o posicionamento que uma igreja no modelo celular precisa ter para ser bem sucedida nessa transição, né? E na segunda, você fala um pouco mais da parte prática, fala da multiplicação e usa como pano de fundo toda a sua experiência vivida na própria IBC. Você acredita que um dos motivos que algumas igrejas tentam um modelo celular, tentam essa transição para esse modelo e falham, é por às vezes focarem na parte prática, deixando de lado os princípios? E se sim, deixa eu já emendo, né? Quais são as etapas de foco que uma igreja nessa situação ela precisaria seguir para talvez ter uma chance maior de ser bem sucedida nessa mudança? A verdade é que nós somos muito focados nos finalmente, né? Ok, já entendi o que você está falando, mas como que eu faço isso? Então as pessoas têm muita pressa, eles querem os resultados. E a ideia do livro é exatamente apresentar o porquê mudar, o porquê fazer célula, o porquê abrir uma célula, por que transicionar uma igreja para esse modelo. Porque se você simplesmente pega a segunda parte do livro e vai aplicando sem o porquê, aí você jamais vai chegar em algum lugar. Então a chave é você entender a razão
porque devemos fazer qualquer coisa que seja. E o livro tenta, na primeira parte, exatamente explicar por que multiplicar. Por que nós temos que multiplicar? Esse é o X da questão. E o como, na verdade, ele vai variar demais de igreja para igreja, de extrato social que aquela igreja trabalha, ou cultural. Então, vindo aqui para a Europa, a realidade é diferente, eles vão aplicar o como de forma diferente, mas o porquê continua o mesmo. Então, é fundamental a gente entender muito bem o porquê. O Simon Sinek tem uma palestra no TED Talks, Por que Grandes Líderes Inspiram, vale a pena assistir essa palestra, está no YouTube. Ele explica muito bem que os grandes líderes inspiram as pessoas, geram movimentos de transformação, porque eles sempre partem do porquê. E depois que o porquê está entendido, então o quê? E por fim, como que vamos fazer? Roberto, muitas igrejas vivem visões diferentes de células, né? O seu livro, ele trata bastante de princípios. Esses princípios, eles podem ser aplicados em qualquer uma dessas visões? Com certeza. A primeira parte do livro, sem dúvida. Não há nenhuma discussão, porque ela fala exatamente do embasamento bíblico, da vontade de Deus de salvar as pessoas, do papel da igreja. Então, isso aí é padrão, né? Na minha visão, não é especificamente de um modelo. Uhum. A segunda parte, que é uma parte mais prática, é uma abordagem bem específica de como a gente pode levar uma célula à multiplicação. Aí, nessa parte, claro que qualquer uma dessas linhas aí de movimento celular pode aproveitar as dicas, mas vai ter algumas diferenças aqui e ali que eu não considero que são muito relevantes, porque no final das contas, um movimento celular genuíno, ele está visando a multiplicação. E o que a segunda parte do livro trata é dicas para gerar foco no processo de multiplicação de uma célula. Eu acho que todo mundo pode aproveitar, ressaltando que pode ter alguma diferença aqui e ali. Ok. Durante uma boa parte do livro, tanto na primeira parte de princípios quanto na parte prática, você aborda a questão de números, né? Você sempre fala de números ali, e inclusive Tem até um capítulo de números, né? Exato, inclusive toca no ponto que o fato de algumas pessoas acharem que números não cabem na espiritualidade, que é algo frio ou é algo que não tem espaço ali. Agora que você está mais próximo das igrejas europeias, você acredita que isso seja algo cultural, local, uma coisa aqui do Brasil? Ou você acredita que é uma característica compartilhada por pessoas de outras nações também, aí na Espanha, Portugal, Alemanha, enfim? Primeiro, as pessoas têm uma visão muito mística de igreja, né? A sociedade, em geral, relaciona igreja com algo místico, algo meio etéreo, né? E os crentes dentro da igreja também. Uhum. Muitas vezes separam a sua vida em coisas normais, naturais, que eu vivo, e depois eu vou para a igreja para tocar o sobrenatural. Então, essa é uma visão que separa muito os dois mundos. Então, quando queremos trazer números, controles, avaliações de resultados para dentro de algo que deveria ser místico, deveria ser natural, deveria ser apenas o que acontecer, né? Uma visão às vezes até fatalista, há o conflito. E para piorar a questão, muitas igrejas entraram numa visão empresarial, então é uma visão focada em resultados, gerenciamento por metas, e aí a coisa também vai para o outro extremo. Eu acho que não podemos ficar nem de um lado, nem de outro, mas os números são úteis para uma eficiência nossa como administração de uma organização. Eu acho que, se eles forem bem usados, podem ser uma bênção. Para mim, um exemplo bíblico que relata isso muito bem é Deus dando todas as instruções de contar. E isso a gente vê no livro de Números. Então, ali tudo foi contado, contabilizado, nos mínimos detalhes. Por quê? Porque era importante. Mas depois, em
Outra situação, a gente vê o rei Davi fazendo o mesmo, contando seus exércitos, mas por uma motivação errada. Uhum. E aí gerou um caos, gerou uma tragédia para o povo. A questão não é se números, envolver igreja com números ou números com igreja é uma coisa boa, não. Eu acho que não passa por aí, não. É como que está o nosso coração, qual que é a nossa motivação para usar os números. Os números muitas vezes geram orgulho, né? Geram desprezo por aqueles que não têm números e orgulho por aqueles que têm, muita vaidade, e aí números é uma fria, né? Uma tristeza. Mas se eles forem bem usados como base para a saúde, para avaliação, para melhorias, para mudanças de práticas, é uma bênção. Você acha que essa característica de considerar números na igreja uma coisa mística, ela é universal, então? Ela não é uma coisa exclusiva aqui do Brasil, por exemplo? Eu vejo, assim, culturalmente, algumas sociedades são mais voltadas para esses controles e outras mais relax, né? Então, uma comparação clara aqui, Alemanha e Espanha. Naturalmente, os alemães vão curtir muito mais os números, os controles, do que os espanhóis. Agora, se os espanhóis entenderem que os números podem ajudá-los a melhorar a qualidade das suas células, consertar alguns desvios na direção de uma célula que não está crescendo por causa de falta de foco, falta de amor, falta de desenvolver relacionamentos, os números vão indicar isso, e os espanhóis que não estariam preocupados com números seriam abençoados de ter os fatos e os dados para agir naquilo que interessa a eles. Agora, já os alemães, historicamente, a gente vê isso, é uma sociedade muito organizada, tudo está à mão, fatos e dados, muito focados, orientados por resultados. Então, para ele, eu acredito que vai ser bem mais fácil fazer esses controles, manter os controles e saber usar os números de uma forma adequada, não na vaidade, né? Não para ficarem soberbos. O conhecimento de números ali como indicadores da situação, né? Querendo ou não, pode ajudar a gerar a intencionalidade das ações, né? Então, mais do que talvez alimentar um ego ou jogar a pessoa para baixo porque não tem o número que gostaria ou que é demandado ou esperado, entender aquilo como um indicador de uma situação e trabalhar. Tudo pode ser abordado de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa. Um pastor amigo meu outro dia falou assim: Norberto, estou super preocupado. Eu falei: o que foi? Fiz o meu exame aqui e o meu colesterol deu... Aí me falou um número maluco lá, sei lá, 180. E aí, eu perguntei, quanto que é o normal? O normal é metade disso. Nossa, e agora? O que você vai fazer? Eu estou mudando o meu esquema de vida, estou mudando a minha alimentação, porque... Mas no final, a discussão era toda em cima de números. Então, os números não era o problema era a saúde do cara. Mas ele não sabia, estava vivendo normal, às vezes sentia uma falta de ar, um cansaço, foi fazer os exames, os números indicaram que alguma coisa estava errada. Não é uma numerolatria, os números, não, mas Sim. Graças a Deus por esses exames que se revelam em números que indicaram para esse amigo meu que a saúde dele estava em frangalhos e que se ele não mudasse o ritmo de vida dele, ele ia morrer. Eu acho que é a mesma coisa com as células. Então, se você tem a célula e ela gera uma série de itens numéricos e você avalia esses itens, puxa vida, você vê se está tudo bem ou não. Agora, se só os números interessam, aí as pessoas começam a forçar a realidade para responder aos números, para oferecer números bons. Me lembro de um amigo também que competia no judô, e aí ele falava que uma semana antes da competição, ele ficava de jejum e água só para emagrecer. E aí ele pesava lá, passava no limite de peso e entupia de comida. Aí ele precisava de ganhar a massa que ele tinha perdido para a competição. Mas no dia do exame ele tinha que estar no número lá. Isso a gente pode fazer também
nas células, né? Você força assim a situação toda, a verdade toda, para encaixar num critério numérico e aí depois você volta para a vida normal. E aí é bobagem, né? Aí nós estamos no caminho errado. Você comentou agora há pouco que um dos problemas de algumas igrejas é que empresariou o negócio, né? E que trouxe ali metas e tudo. Mas você trouxe aqui para o seu livro exatamente metas. Isso também traz o princípio, o problema então não são as metas, mas sim a motivação que está no coração da pessoa? Eu acho que é o mesmo raciocínio. Se a gente estabelece as metas e aí nos tornamos escravos das metas, as metas passam a ser elementos de coerção, de constrangimento, como um chicote para fazer a turma funcionar. Aí beleza, aí viramos empresa e acabou. Deus tira a mão e aquilo não vai prosperar. Vai prosperar no natural. Vai prosperar no natural, mas vai empacar logo à frente, porque a obra que nós estamos envolvidos é uma obra sobrenatural. É uma obra que, se Deus não agir, não adianta o nosso trabalho. Então, o estabelecimento de metas, se ele é um fim em si mesmo, se a confiança está que as metas gerarão o resultado, aí nós estamos, seria uma idolatria, né? Estamos colocando os nossos processos, as nossas expectativas, o nosso modelo como o resolvedor de tudo. Nós confiamos nesse modelo e não pode ser por aí. Agora, de uma visão um pouco mais razoável, mais saudável, as metas vão estabelecer um caminho, um direcionamento e uma concentração de energia para alcançar aquele resultado. Porque se não temos metas, a gente fica meio só vivendo o dia a dia e vamos ver o que acontece. E aí o resultado, no final, é muito fraco. Então, precisamos estabelecer aonde queremos chegar, o que queremos fazer, qual que é o nosso desafio. E como eu coloco bem explicado no livro, não pode ser um desafio muito impossível de alcançar, porque aí a gente nem se mobiliza, a gente sabe que não vai alcançar aquilo, mas também não pode ser uma coisa muito fácil, porque também, se é fácil demais, a gente também não vai se esforçar naquela direção. Então, precisa ser algo desafiador, mas atingível, porque aí a gente junta os nossos esforços, concentra a nossa energia, deixa de fazer algumas coisas que não estão cooperando com aquele objetivo que a gente tem, e ao final, esse conjunto de ações vai nos ajudar a alcançar a meta, sendo que a meta é só uma parte daquilo que nós realmente queremos alcançar, que é construir uma visão, tornar uma visão uma realidade. Então, as metas vão nos ajudar a manter no trilho e não ficar divagando cada hora para um lado sem saber onde que a gente quer ir. Tá. Agora, em cima dessas metas que você expõe no seu livro, Roberto, você coloca uma em específico que, particularmente, é a que eu mais ouço crítica, que é em relação à presença de Deus. E o argumento mais contundente que eu ouço é: Deus é onipresente, Deus ele não tem como aumentar a presença de Deus e tal. Fala um pouquinho para a gente sobre as metas e especificamente sobre essa meta de presença de Deus. Bom, primeiro entender o conceito da coisa, depois a gente entra especificamente na questão da presença de Deus. Qual que é a ideia? A ideia é que a gente tem uma célula saudável e alguns elementos vão indicar que aquela célula é uma célula saudável. E um desses elementos é que tem um líder, um bom líder, que tenha membros comprometidos, que tenha um ambiente adequado, que seja um grupo que tenha uma visão clara e, naturalmente, que Deus está se manifestando naquela comunidade. Então, aquele grupo pequeno ali, com Deus agindo, gente sendo alcançada, casamentos sendo transformados, gente sendo livre de vícios, quer dizer, milagres acontecendo. Quando a gente vê uma comunidade que se reúne em nome de Jesus, em que essas coisas estão acontecendo, a gente olha para isso e pode dizer: uau, isso é uma célula saudável. E o que nós queremos? Nós queremos multiplicar essa célula em outras células
também saudável. Então, o que basicamente a gente fez foi listar quais são os elementos que determinam a saúde de uma célula. Essa é uma célula saudável, o que ela tem que ter? E um desses elementos é a manifestação da presença de Deus. Claro que a gente sabe que Deus está em todo lugar, então não tem como aumentar isso, óbvio. Mas a manifestação de Deus, visível, prática, atuante, nas pessoas daquela comunidade, isso pode ser mínima, pode ser maravilhosa. Então, nós temos células na central em que você vai na reunião, não acontece nada, é como se fosse um grupo de estudantes de universidade se reunindo para estudar um livro. Né? Algumas células que são mais focadas no louvor e tal, então é um grupo de amigos que se reúnem no boteco e canta umas músicas. Porque de Deus ali, nada, não acontece nada. Ninguém é transformado, ninguém é salvo, ninguém é levado a um batismo, uma demonstração de comprometimento da sua vida com Deus, com a igreja. Então, a presença de Deus, ela é fundamental para uma célula saudável. Respondendo, então, a sua pergunta, Alex, quando você fala, como que você estabelece uma meta de aumentar a presença de Deus? Puxa vida, se eu estou definindo quais são os meus objetivos com a célula atual, que ela precisa trabalhar para, ao final de um determinado prazo, multiplique uma nova célula que também seja saudável, quais são os elementos? Então, se eu for pensar só em termos naturais, eu preciso de um novo líder, eu preciso de novos membros. Ok. E aí, se eu faço só os aspectos naturais, vão se levantar os críticos dizendo, olha aí, eles nem se preocupam com a manifestação de Deus, é tudo carnal, é tudo natural, é uma empresa. Ok. E eu concordo. Como que eu vou multiplicar uma célula em outra que seja saudável se nós nem estamos falando da manifestação de Deus? Então, um dos objetivos nossos é que essa presença, essa manifestação de Deus seja intensificada naquele grupo para gerar uma multiplicação saudável. Então, essa presença tem que ser intensificada, as pessoas têm que ser tocadas por Deus, têm que ter suas vidas transformadas, crentes que estavam estagnados agora estão se abrindo, Deus está mudando o coração e agora eles estão se oferecendo para servir a Deus, para liderarem uma célula. Então, a presença de Deus precisa ser intensificada. Mas aí quando você coloca isso como uma das metas, aí o povo vai à loucura. Então eles estão querendo agora encaixar Deus dentro de uma meta. Então, ao incluir a presença de Deus como uma das metas, era uma das coisas básicas para se conseguir uma multiplicação saudável, é uma ação sobrenatural de Deus. Então, como que eu vou estabelecer as ações que nós temos que trabalhar numa célula para uma multiplicação saudável, deixando isso de fora? Entendi. Agora, como que a gente quantifica esse item, presença de Deus? Então, o que a gente sempre trabalhou com os nossos líderes, e está bem detalhado no livro, quais são os elementos que indicariam essa presença de Deus, né? Então, a primeira coisa que a gente coloca, se eu quero aumentar essa presença, essa manifestação da presença, um dos itens chaves é a expectativa. Então, se não há expectativa por parte dos membros da célula de que Deus vai fazer algo, pronto, nós estamos dando um recado para Deus, nós não estamos esperando nada. A grande questão, então, é como que nós vamos quantificar o aumento da presença de Deus. É claro que nós estamos andando em terreno perigoso, escorregadio, mas a ideia básica é desafiar os líderes, quem estiver lendo o livro, uma busca intensa, uma concentração dos membros daquela comunidade, daquele pequeno grupo, a buscarem, a convidarem a Deus, a terem uma expectativa de fé de que Deus vai fazer alguma coisa. Então, são vários itens lá com dicas. Como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode criar esse ambiente de abertura, de aceitação, de expectativa do que Deus vai fazer? Como que a gente desenvolve essa relação de cada um com Deus para que quando os crentes se reúnem, eles já vêm cheios de Deus? Então, naturalmente, a reunião será um transbordar espiritual de cada um, abençoando o outro. Então, a gente desafia
o momento a sós com Deus. O que a gente tenta fazer, então, é tornar essas coisas intangíveis em elementos práticos. Porque muitas vezes a gente fala, eu quero mais de Deus. Ok. Então, daqui a 6 meses eu pergunto, e aí, você tem mais de Deus? Como é que a gente mede isso? É impossível de medir. Então, como é que eu estabeleço uma meta? Porque dizer eu quero mais de Deus não é uma meta. Dizer eu quero mais de Deus é só um desejo. Então, no final de 6 meses, você não sabe se tem mais ou não tem mais. É uma coisa quase impossível, né, de medir. Mas aí a gente simplifica. Então, pensa, para você ter mais de Deus, o que você precisa fazer? Aí alguém vai dizer, eu preciso gastar mais tempo com Ele no meu momento a sós. Ok, ótimo. Não é que ter 1 hora com Deus vai garantir mais de Deus, não é isso. Mas não ter 1 hora com Deus, fica óbvio que não vai ter nada. Então, levar os membros da célula a gastarem tempo com Deus. Então, você pode começar com uma meta. Gente, vamos ler um livro essa semana? Vamos ler o livro de Efésios? São 5 capítulos, nós temos 7 dias na semana e até a próxima reunião nossa, cada um terá lido 5 capítulos de Efésios. O que vocês acham? Então, foi feito um desafio muito simples, muito fácil. Ao final de uma semana, a gente consegue avaliar. E se as pessoas atenderem, um leu só 3, o outro esqueceu completamente, e alguns leram tudo, o fato deles terem gastado tempo lendo o livro ou cumprindo a meta vai levá-los a uma intimidade maior com Deus. Vai abrir a oportunidade para Deus agir. Então a gente tenta transformar um conceito abstrato, né, aumentar a presença de Deus, a gente tenta trazer isso para elementos que sejam mais práticos de fazer, de realizar, de liderar os outros a fazerem, e, ao final, você conseguir uma célula em que as pessoas estejam conectadas com Deus, estejam alinhadas com Ele, e que o Espírito Santo encontra um espaço em que ele é convidado, em que ele é liberado para agir ali. E, naturalmente, aquela célula será uma célula mais cheia da manifestação de Deus do que antes. E o que leva, naturalmente, a uma multiplicação. Então, em resumo, a meta presença de Deus, ela existe para que as pessoas se relacionem mais com Deus e, em consequência, crie mais intimidade com Deus, intimidade com o grupo, intimidade de uma maneira geral. Um dos aspectos dessa meta que a gente desafia é que cada um individualmente tem esse tempo a sós com Deus. Mas não é só no individual, nós precisamos estabelecer alguns desafios, algumas ações práticas para que o ambiente esteja favorável a uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Então, um ambiente de amor, um ambiente de verdade, porque Deus se alegra com a verdade no íntimo, e quando nós andamos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, então tudo isso vai favorecendo para que Deus se manifeste na célula. Então, não é só no individual, mas também no coletivo. Então, a gente fala do momento de oração, fala do momento de louvor, da importância desses elementos dentro de uma rotina, de uma reunião, como eles são importantes para abrir o ambiente para uma ação de Deus. E também fora da reunião, como fazer uma caminhada de oração, ou subir num monte, ou fazer jejuns, não sei, várias ideias no livro, exatamente para não cairmos no engano de que se nós fizermos uma série de atividades naturais, preparar um novo líder, colocar mais gente na célula, pronto, nós vamos multiplicar saudavelmente. Não, é uma obra espiritual, uma obra de Deus, e se o nosso foco não estiver numa ação sobrenatural de Deus no nosso meio, nós estamos perdendo nosso tempo. Nós podemos até multiplicar alguma coisa, mas não é o reino de Deus, que é o nosso objetivo final. Ficou claro. Eu acredito que parte das críticas vem porque quando você coloca alguma coisa como meta, invariavelmente você objetifica. E aí é preciso estabelecer quando você está próximo ou distante dessa
dessa meta, dessas coisas que você colocou como claras, né? E aí, colocando dessa forma, você precisa avaliar e, se for necessário, mudar a postura, mudar ações, questão do momento a sós que você colocou, por exemplo, como um dos itens que é importante o líder, mas todas as pessoas ali na célula fazer, e às vezes ele vai ter que avaliar, poxa, realmente não estou caminhando, e no fundo, ninguém quer perspectiva de uma avaliação ruim, principalmente uma autoavaliação de ações que tá fazendo, né? Continuando com essa questão prática, a gente tem novos líderes depois de formados, mesmo aqueles que passaram por todo o treinamento específico da igreja, todos aqueles que caminharam próximos ou cumpriram todos os requisitos ali, caminharam próximos dos líderes anteriores, estão presentes de fato na célula e na igreja. Invariavelmente eles vão, na prática, ao assumir uma nova célula, perceber ali e enfrentar desafios que antes era ou em uma escala menor ou então inexistentes. E aí, com a sua experiência, Roberto, existe alguma coisa comum que, por melhor que seja o treinamento, por melhor que seja o preparo, tem algum desafio que acaba desanimando esse novo líder ou colocando uma barreira tão grande a ponto de talvez até mesmo atrapalhar a vida daquela célula? Primeiro, eu acho que o conceito de liderança ele é muito distorcido no geral e acaba sendo difícil para a pessoa aceitar o desafio, e quando aceita, ela entra por uns caminhos meio complicados. Por exemplo, ela se prepara, estuda, treina e aí finalmente assume uma célula. É colocado sobre ela, a partir da igreja, da comunidade como um todo, e a partir dela também, de que agora ela é um líder e ela é um líder pronto. E isso é totalmente falso, porque o fato dele ter assumido uma célula não quer dizer que ele esteja pronto. Quer dizer que ele avançou em algumas etapas e agora está numa nova fase de crescimento, agora com uma responsabilidade. Claro. Então, se a gente entende que nós estamos em processo e não pronto, as barreiras que vêm, as dificuldades que vêm, fazem parte do crescimento. Fazem parte. Eu preciso aprender a enfrentar isso para crescer. Eu preciso aprender a enfrentar a frustração, um erro, ou então um fechamento da minha célula. Eu preciso aprender. Mas as pessoas acham que já estão prontas. Então, agora, a única coisa que se espera delas é serem bem-sucedidas. E isso é muito pesado e muito frustrante. Então, quando ele entende que ele está num processo de crescimento, então, às vezes, ele chegou na célula, nem cristão não era, se converteu, teve uma experiência com Deus, se batizou, foi fortalecendo-se na fé, começou a agir ali como um auxiliar, um líder em treinamento, e agora assumiu sua célula. Continua, o processo continua. Então, ele está aprendendo a liderar uma célula na prática. E à medida que ele vai se tornando experiente nisso, ele já não tropeça mais naqueles desafios iniciais, ele vai amadurecendo como líder. Por isso, ele precisa continuar estudando, precisa continuar lendo os livros, precisa de mentoreamento, precisa de supervisão. Isso tudo demonstra, a igreja precisa criar essas estruturas, demonstrando para ele e para toda a comunidade que aquele não é um elemento pronto, né? Aquele homem não está pronto, ele está em processo. E à medida que ele vai crescendo, ele vai assumindo novas responsabilidades. Aí ele se torna um supervisor de líderes de célula. Puxa vida, ele era um bom líder de célula, mas agora ele está com um desafio maior. Como é que ele vai liderar líderes? Então, mais uma vez, ele vai tropeçar, mais uma vez, ele vai falhar, ele vai encontrar barreiras que ele não sabe como vencer, mas pouco a pouco ele vai vencendo, vai superando e vai se tornando. O que você está dizendo é que ele não pode ficar achando que chegou naquele ponto, acabou, agora eu não preciso aprender mais nada, eu já sei e vai ser assim. Ele tem que estar em movimento. E o que é bonito numa igreja celular é que há oportunidades de crescimento para todo mundo. Então, o cara que chega ao nível de pastor, né? Uau, cheguei, não tenho mais nada. Que é isso? Ele hoje está pastoreando 50 células, mas aquelas células vão se multiplicar. Então, ele precisa crescer em pastoreio, porque daqui a pouco, quando tiverem 80 células, se ele não tiver crescido, ele vai perder aquilo.
Ele não tem a capacidade de liderança para 80 células. Ele tinha para 50. Mas à medida que o organismo cresce, você precisa amadurecer, precisa crescer em liderança. Então, desde o visitante que chega numa célula até o pastor titular da igreja, em toda a cadeia de liderança ali, todo mundo está sendo exigido, está sendo demandado, desafiado a crescer. E é isso que gera uma igreja bonita, uma igreja em movimento. E esse líder, depois de passar do tempo, superando desafios e caminhando, acontece da célula dele não multiplicar. O tempo passa, passa meses, às vezes passa anos, e a célula não multiplica. E você comenta, Roberto, no livro, que é melhor fechar uma célula que não desenvolve do que ficar batendo cabeça. Entendo e, inclusive, concordo com isso. O risco envolvido aí, talvez, é que talvez os poucos remanescentes ali podem acabar desanimando de procurar uma nova célula e aquelas poucas pessoas que ainda estavam, de alguma forma, caminhando ali, pode acabar se perdendo e ficar, talvez, à deriva. Qual que é a melhor forma de fechar uma célula quando isso é necessário? Quando tudo aquilo que talvez estava nas capacidades daquele líder e da liderança ali foi feito, mas por motivos diversos acontecem e uma célula precisa ser fechada. Qual que é a melhor forma de fazer isso para que as pessoas que estão ali não se percam? Olha, para mim, a razão de se fechar uma célula é estagnação. Como eu falei antes, uma igreja celular é uma igreja em movimento. Então, enquanto as pessoas estão crescendo em determinado ambiente, então, num pequeno grupo, as pessoas estão crescendo, às vezes não na velocidade, nem na quantidade que a gente gostaria, mas é um grupo em crescimento, eu não vejo por que fechar uma célula, mesmo que ela não tenha multiplicado. Quando a gente estabelece uma meta, por exemplo, no Brasil, de multiplicar a célula uma vez ao ano, é porque é uma meta viável, possível, mas não somos nós que determinamos isso. Quem dá o crescimento é Deus. O que a gente vê na média, na prática, é que é uma coisa possível. Então vamos trabalhar nessa direção. Mas nós precisamos de uma bênção especial de Deus, porque nós estamos falando de salvação de pessoas, transformação de caráter, mudança de vida. Isso que é o resultado dessas transformações é a multiplicação de uma célula. Então isso a gente não consegue gerar. Mas quando você está numa comunidade em que, de repente, você tem 6, 7 pessoas ali e ninguém consegue atrair novos para o grupo, ninguém está crescendo, ninguém se dispõe a dar um passo a mais. Por exemplo, a gente estava falando do momento a sós, há um desafio de intensificação do momento a sós, ninguém responde. Há um desafio de comprometimento maior com a igreja, como uma igreja local, ninguém responde. Há um desafio ali para as pessoas servirem, crescerem como líderes em treinamento. Ninguém responde. Vai ter um curso agora, um seminário disso. Ninguém vai. Quer dizer, o líder que está gastando, investindo o seu tempo ali, ele está numa furada. Ninguém quer andar. Então ele está gastando energia, tempo, à toa. Ele está simplesmente entretendo consumidores. Então o cara vai para a reunião porque ele gosta do ambiente, mas ele não tem interesse nenhum em mudar, em crescer. Então, num caso desse, uma célula tem que fechar. Porque ela vai ficar ali por quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, ela vai ficar o tempo inteiro. Porque ninguém está interessado em crescer. Agora, uma célula em que tinha 5 pessoas, aí depois de 1 ano de trabalho, ali tem 8 pessoas, não é suficiente para multiplicar. Uhum. Mas as pessoas estão crescendo. Houve conversões, um se batizou, e aí eles estão trabalhando, aí no outro ano tem 10 pessoas. Quer dizer, eles estão devagar, alguém pode dizer. Mas a velocidade é muito particular de cada um. Alguns estão mais abertos, outros não estão. Então, assim, nós não podemos determinar isso. Mas eu vejo uma célula em crescimento. Então, a gente pode melhorar alguns processos, desafiar o líder a algumas atividades que não foram feitas, ver por que está demorando tanto, otimizar algumas coisas algumas dinâmicas da célula, para ver se aumenta esse crescimento. Mas essa não é uma célula que pode fechar. Ela está dando todas as indicações de crescimento. Então, resumindo a sua pergunta aí, é uma célula que está estagnada em todos os níveis, né?
Aí alguém vai dizer, não, mas na nossa célula nós estamos crescendo em intimidade uns com os outros e em intimidade com Deus e não queremos esse tal de multiplicação. Ok, aí essa célula tem um outro problema, que é o problema da visão. Perderam a visão. Então precisa voltar a trabalhar a visão, o que nós estamos fazendo aqui, onde está o coração de Deus. Deus ama o perdido, Deus quer salvar o homem, e nós, se estamos crescendo em intimidade com Deus, nós temos que conhecer o coração dele, e o coração dele é voltado para alcançar os homens. Então, se nós estamos crescendo em Deus, naturalmente, nós vamos começar a olhar para os não crentes, aqueles que não andam com Deus, com compaixão. E aí nós vamos alcançar, e aí naturalmente a nossa célula vai voltar a crescer. Então eu acho que uma coisa não tem como, uma coisa sem a outra. Um crescimento em intimidade com Deus gera crescimento numérico. Qualidade gera quantidade, não tem jeito. Caminhando para o encerramento aqui, Roberto, queria que você deixasse 2 dicas ou 2 palavras de encorajamento para 2 públicos. Para o pastor que está transicionando a sua igreja para o modelo celular, e para o líder de célula, aquele que ou já está liderando ou que está no processo de transformação para se tornar um líder de célula. Talvez seja a mesma. A grande chave de tudo é a nossa intimidade com Deus. Se não temos essa intimidade, se não temos conexão, se não estamos alinhados com Ele, se não ouvimos o sussurro do Espírito Santo, o direcionamento dele, tudo que a gente está fazendo é inútil. Não adianta fazer grandes coisas se não é aquilo que Deus quer que a gente faça. Então, básico, primordial, é estar alinhado com Ele. Então, se você é pastor, está ouvindo, alinhe-se com o Espírito Santo, alinhe-se com Deus, descubra qual que é a vontade dele para a sua igreja, para a comunidade que você lidera. E se você tem a clareza que é isso que ele quer que você faça, pronto, acabou. Invista, insista, persevere, leia, vá a conferências, busque conhecimento, busque mentoria, pergunte, seja curioso, cresça continuamente e conduza a sua igreja no caminho que Deus quer. Já o líder de célula, claro que a intimidade com Deus é base, porque é Ele que vai te conduzir, Ele que vai te dar as dicas, Ele que vai apontar os caminhos para você ser um líder de célula bem-sucedido. Volto a repetir que você precisa investir no seu crescimento como líder. A capacidade de liderança, ela é aprendida, ela é estendida, é ampliada a partir do seu investimento em você mesmo. Então, você precisa gastar tempo com a sua liderança, lendo livros, indo a conferências, buscando mentoria, participando ativamente das supervisões. Isso tudo vai fazer muita diferença. E para o líder em treinamento, aquele que está se preparando, vou ter que repetir a mesma coisa. Invista no seu relacionamento com Deus, busque crescer, porque no final das contas é isso. Se você fala com um líder, com um visitante que chega à sua célula, o que eu falaria com ele? Cara, você precisa investir no seu relacionamento com Deus. Quando você chegar em casa, antes de dormir, feche seus olhos e fala assim, Deus, fala comigo. Então, no final das contas, é só isso. Não é célula mágica, célula não faz mágica. A célula é um sonho de Deus, de juntar pessoas em nome dele, e ele fala, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estou no meio deles. E quando nós nos reunimos, Jesus se apresenta. E aí ele toca os nossos corações, o visitante que chega vai encontrar com uma realidade impressionante, fantástica para ele, e é por isso que ele vai permanecer, assim a sua vida vai ser transformada. Gente, não tem outro caminho. É intimidade, é comunhão com Deus, é buscar crescer nele, crescer em conhecimento, crescer em entrega, em consagração. Esse é o caminho, não tenho a menor dúvida disso. Roberto, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e por ter compartilhado com a gente aqui ensinamentos e tão valiosos e preciosos mesmo. Muito obrigado. Alegria estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Deus abençoe a todos os pastores e líderes que estão ouvindo. Sejam bem-sucedidos, multipliquem-se, façam discípulos para a glória de Deus. É isso, pessoal. Um abraço e até o próximo episódio.